Aleluia. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com uma boa noite. Graças e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Júlio Costa, da Igreja do Ministério Luz Apostólica. É um prazer podermos estar mais um domingo aqui com todos vocês, entrando na sua casa, entrando no seu lar, você que nos acompanha aí através dessa live no Instagram, no Facebook. É com prazer que a gente invade o seu lar e nós queremos pedir que você continue aí reunido com seus familiares, seus amigos, que você pegue caneta, papel e aí tome parte do que você vai receber da parte de Deus, que é a ministração da sua gloriosa palavra. Hoje é domingo do Senhor, culto de louvor ao nome do Senhor, culto de louvor dominical, como acontece em todos os domingos. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. Ficamos felizes quando a gente encontra testemunhos, né? Quando as pessoas testificam: pastor, estou te acompanhando lá no Facebook, pastor, estou te acompanhando lá no YouTube, estou te acompanhando lá no Instagram. É muito gostoso. Agora, chegando aos lares das famílias, está chegando até as pessoas, está chegando nos corações, e isso é fundamental. Estamos aqui para cumprir essa determinação de Deus, essa palavra de Deus que vai direto aos corações de todas essas pessoas que nos assistem. Você pode nos acessar aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Mais tarde você pode nos acessar no YouTube. Nós vamos passar todos os endereços. Vamos aqui, né, em nome de Jesus, nessa empreitada em trazer até você a palavra de Deus. Então receba aí, porque hoje nós estaremos falando sobre os 10 princípios básicos da interpretação bíblica. Amém? Glória a Deus. Um texto maravilhoso. E a nossa base, que nós tomamos por base, foi o Salmo 119, versículo 105. Um texto áureo da Bíblia Sagrada, um texto áureo das Sagradas Escrituras, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Né? Isso é muito gostoso a gente refletir com base nesse versículo, para entendermos os 10 princípios básicos da interpretação bíblica. Hoje por aí já tem curso de interpretação bíblica. Olha só, né? Já estão aplicando esse tipo de curso por aí e tal. E a gente precisa sim aprender, né, a como buscar ler as Sagradas Escrituras, como interpretá-la. Isso é fundamental. Então nós vamos hoje, na mensagem de hoje, dar um norte para a sua vida, para o seu coração. Serve para quem já é cristão e serve para quem não é cristão, que não tem intimidade com a Bíblia, que nunca pegou uma Bíblia para ler, ou que já pegou, desfolha ela, mas não entende nada. Vai para lá, vem para cá, não consegue compreender, está vendo? Então nós trazemos aqui uma mensagem da parte de Deus elucidativa, a fim de fazer com que você compreenda e saiba como buscar ler e interpretar os textos bíblicos. A interpretação, ela é elementar, ela é fundamental, ela é chamada também de exegese. Você vai ver tudo isso aqui hoje. Vamos estar falando sobre isso, mas apresentando a vocês os 10 princípios básicos da interpretação bíblica, ok? Ou interpretação da Bíblia, ok? Não temos muitos textos bíblicos a lhe passar, por isso eu lhe peço, preste bastante atenção em cada fala que vai ser dada aqui, cada frase que vai ser colocada, cada tópico, cada momento, porque vai ser elementar, ok? Então, eis aqui os 10 princípios que devem ser seguidos por quem deseja interpretar corretamente a Bíblia, ok? Preste bastante atenção, se liga e você vai estar conseguindo compreender até o final todo esse contexto que nós vamos aqui estar lhe explicando. O primeiro princípio, vamos lá. O primeiro princípio, ele subdivide-se em 3 pontos importantes, 3 pontos fundamentais, tá? Primeiro, denomina-se princípio da unidade escriturística. Esse é o primeiro ponto. Denomina-se
princípio da unidade escriturística, ou seja, você pega toda uma contextualização, procura compreender e fazer análises e compreensões, ok? Segundo, sob a inspiração divina, a Bíblia ensina apenas uma teologia, embora a gente já tenha encontrado por aí diversas teologias, ok? Mas ela ensina uma teologia. Não é a eurocêntrica, não é a teologia negra, não é a teologia da libertação, não é a teologia da prosperidade, não é as teologias que têm aparecido aí nos últimos anos do enfrentamento, da batalha espiritual, que tem teologia de tudo quanto é forma. A teologia número 1 que a Bíblia inspirada apresenta para nós é a teologia de Deus, ok? A teologia divina, a teologia que é baseada ou balizada pela sua fé, ok? Você coloca a sua fé, você acredita na intervenção do Espírito Santo e você navega, ok? Então, segundo ponto. Terceiro, não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro da Bíblia, ok? Embora, quando nós lemos, nós encontramos algumas questões divergentes, mas não pode haver diferença doutrinária. Pode haver diferença textual, pode haver diferença em tempo, em narrativa, o público para o qual foi escrito esse ou aquele livro, como nós estamos estudando aí o Novo Testamento, às quartas-feiras aqui nesse ambiente, mas não pode haver diferença doutrinária. A diferença doutrinária, ela não se move, ela é fundamental e ela perpassa de um livro para o outro livro, ok? Então esse é o primeiro princípio, subdividido aí nesses 3 pontos elementares que nós colocamos aqui para vocês. O segundo princípio, ele subdivide-se em 2 pontos. Primeiro, deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia, tá? Não força a barra, ok? Porque ela própria se interpreta. Se você começar a buscar lê-la, buscar ler suas referências, buscar todo o referencial que ela lhe oferece, você vai ver que ela própria se explica. Você precisa buscar o Espírito Santo de Deus para te elucidar. O segundo ponto diz: este princípio vem e está formado desde a Reforma Protestante, que é onde nós nos baseamos. Ok? É onde nós nos baseamos, porque foi assim que começou o protestantismo, tá? No século XVI, ok? Então, essa fundamentação e este princípio, ele vem desde ali. Então, a gente precisa deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia, tá? Terceiro princípio, tá anotando aí? Esses princípios são elementares, são 10 no total, nós estamos no terceiro. O terceiro também subdivide-se em 2, que é fundamental, vai anotando aí. Jamais esquecer a regra áurea da interpretação, chamada por Orígenes de analogia da fé, ok? Então é com base na fé que você vai analisar cada texto, cada contexto, cada parágrafo, cada dito, cada frase, tudo que está contido aí na Bíblia. É dessa forma, é a analogia da fé. Você não pode esquecer essa regra áurea, ou regra de ouro, ok? Para uma boa interpretação bíblica. Segundo, o texto deve ser interpretado através do conjunto das Escrituras e nunca através de textos isolados. Tem gente que pega um texto isolado e quer interpretar a partir daquele texto isolado todo um contexto bíblico, ok? Não pode ser assim. Você precisa contextualizar aquilo que você estiver lendo, ou seja, texto sem contexto é pretexto para heresia, já dizia aí um pastor renomado. E a gente vai nessa vibe, não é isso? É isso mesmo, vibe, é isso mesmo, é vibe. É a linguagem que estão falando por aí agora. Vamos nessa vibe, né? Mas a gente tem que entender isso, e compreender isso, e navegar nessa onda dessa forma, compreendendo que a gente tem que ler o todo, que a gente precisa ler o antes, o durante e o depois, ok? Há quem pegue um texto isolado e tome aquilo como regra para a sua vida, como doutrina para a sua existência, para o seu cotidiano. Não pode ser assim. Não pode e não deve ser dessa forma.
A interpretação que vai por essa linha está completamente errada, completamente invalidada. E tem muita gente passando por esse caminho, tem muita gente passeando nessa esfera, muita gente andando nesse pique de pegar um texto e tomar aquilo como regra, tomar aquilo como doutrina, ok? E a partir dali montar a sua vida, moldar o seu comportamento, moldar a sua vida cotidiana, e não é por aí, ok? Não é por aí. A Bíblia e a palavra de Deus, na verdade, ela não te escraviza, ela não te prende, pelo contrário, ela te liberta. Não é o que diz o contexto bíblico? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Dentro dessa essência e dessa linha de raciocínio. Só que esse texto isolado, ele tem muitas interpretações, e nós temos que compreender que nós precisamos contextualizá-lo para a gente poder compreender o que estamos fazendo aqui nessa noite, aprendendo que existem princípios básicos importantes para a boa interpretação da Bíblia, ok? Então, o texto ele não pode ser lido de forma isolada, ele não pode ser separado ou interpretado de forma isolada, ele tem que ser interpretado dentro de um conjunto, dentro de um contexto, ok? Deu para entender? Quarto princípio, vamos lá. Quarto princípio, se divide também em dois pontos importantes. Primeiro ponto, sempre ter em vista o contexto, que nós falamos agora há pouco. Você não pode abandonar o contexto. Você não pode só se basear no texto. Você não pode se basear num texto isolado. Você precisa ter vista no contexto. Ver qual é o enredo da história. Em que ocasião aquilo ali foi escrito. Nós temos falado sobre isso. Quando foi escrito? Por quem foi escrito? Com que propósito? Com que objetivo? Isso tudo é fundamental para uma boa interpretação da Bíblia. Lê o que está antes e o que vem depois para concluir aquilo que o autor tinha em mente. Você consegue entrar na mente do autor, ok? E você consegue analisar o que o autor pretendia, o que ele pensava, por que ele escreveu daquela forma? Mesmo inspirado pelo Espírito Santo, como dissemos, na verdade, como a gente diz constantemente, por que é que ele escreveu daquela forma? Para quem ele escreveu daquela forma? Serve para mim dentro do contexto do século 21? Serve para a minha vida atual? Se encaixa ou não se encaixa? Quer dizer, são análises que precisam ser feitas e esse é o quarto princípio. Vamos ao quinto? Estamos na metade do caminho. Quinto princípio. Primeiro, procura-se o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem que este é um figurado. Primeiro você precisa ver o sentido literal da palavra, para depois enxergar o lado figurado dentro do contexto. Porque as pessoas vão muito pelo figurado. E aí ficam sem entender porque diz é confuso. Está em código. Não está fácil de compreender. Está difícil. É mistério. Tem um monte de gente que vai nessa linha, não é verdade? De interpretação. Não é legal. Precisamos entender o sentido literal da palavra. Por que que aquele texto está escrito daquela maneira? Ok? Essa compreensão ela se faz necessária. Então esse quinto princípio aí, ele é básico. Ele é elementar para que a gente faça uma boa interpretação da Bíblia. Por que é importante nós fazermos uma boa interpretação da Bíblia? Porque é conhecendo e interpretando de forma correta que nós vamos alcançar a libertação. Tem tanta gente à procura de libertação. E o texto diz que, conhecereis a verdade, mas se você não interpretar de maneira correta, você não se liberta. Você fica preso e amarrado dentro de uma estrutura que não convém.
ok? E tem muita gente que fica lendo sem interpretar corretamente, sem reconhecer o sentido literário da palavra, ficando dentro da situação do figurado, mas para evidenciar aquilo que está escrito é preciso procurar o sentido literal do que está escrito, ok? E procurar o sentido literal é procurar de forma a entender que você tem necessidade disso. A Bíblia ela não pode ser lida ou interpretada de qualquer maneira. Ela não pode ser interpretada ao bel prazer de quem a lê. Não. Porque tem gente que lê e interpreta e coloca ao seu modo, a sua maneira de pensar, a sua maneira de entender, e não busca interpretar. Não busca o ideal, que é a interpretação e o conhecimento, ok? E é elementar que nós procuremos conhecer, porque só conhecendo alcançaremos a nossa libertação. O convite para você que está nos ouvindo a partir dessa live é: conheça essa verdade. Tá? E conhecer essa verdade significa: faça uma boa leitura, uma boa interpretação, para que você consiga compreender. Se você vai prestar um concurso, se você vai prestar um vestibular, se você vai prestar um Enem, você precisa interpretar bem o texto para você poder prestar a prova lá de português, para poder descrever bem uma redação. Para você poder passar lá no exame, você precisa fazer uma boa interpretação textual, ok? A mesma coisa dentro do contexto bíblico. Para a sua vida espiritual, para a sua vida religiosa, para a sua vida prosseguir dentro daquilo que você professa, que é a sua fé e a sua crença em Deus, você precisa interpretar o texto de maneira correta. Você precisa interpretar a Bíblia de maneira correta, sem deturpá-la, sem torcê-la, sem corrigi-la, sem fragmentá-la. Você precisa compreender, ok? E aí essa interpretação correta, ela é fundamental. Vamos ao sexto, não é isso? Isso. Sexto princípio. Se divide também em 2 pontos. Ler o texto em todas as traduções possíveis. Isso é elementar, tá? Antigas e modernas. Hoje é fácil você ter acesso. Havia um tempo aí que você não tinha tanto acesso a traduções diversas. E aí a minha fala aqui é que você procure as melhores traduções, procure traduções bem atuais, modernas, e traduções antigas. E você pode baixar aplicativos, porque hoje você no seu smartphone, no seu celular, você consegue baixar aplicativo de Bíblias diversas, ok? Que tem traduções diversas. Você baixa a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, tem uma tradução. Você baixa a King, né? Você tem outra tradução. Você baixa a Almeida, você pode baixar essas Bíblias, porque tem aplicativo hoje para todas elas. Olha só que maravilha, né? Houve um tempo que você precisava ir lá, comprar a Bíblia e tal, essa coisa toda. Se você quer ter o físico em casa, vai e compra a Bíblia, não deixa de comprar. Tem muita livraria evangélica espalhada por aí afora, você pode fazer uma boa aquisição e ter a Bíblia lá na sua estante, lá na sua casa. Maravilha! Mas se você não tem essa condição, mas você tem o smartphone, você tem o celular, baixa o aplicativo. Não pesa, é leve. É leve, ok? Não vai tomar espaço no seu celular e você vai conseguir ler traduções antigas e modernas, porque é muito importante isso na interpretação. Muitas vezes, uma dessas traduções nos traz à luz sobre o que o autor queria dizer. Tem tradução que ela já vem explicando detalhadamente, às vezes, os textos, para sua compreensão. Te ajuda na interpretação, te ajuda na leitura, te ajuda a chegar a um denominador comum e a compreensão daquilo que está contido, que é o livro que baseia a sua fé. Porque é a Bíblia que baliza a nossa fé diante da pessoa de Jesus Cristo, não é verdade? Nós não temos outro mecanismo senão a Bíblia, é verdade? Então a gente tem que procurar lê-la de maneira correta para fazermos uma boa interpretação. 7º princípio, só tem um ponto no 7º princípio. Apenas um sentido deve ser procurado em cada texto. O sentido da verdade, o sentido da fé, o sentido da alimentação espiritual. Se você for ler a Bíblia pensando em outra coisa, você está completamente errado.
e errado. Você precisa ler a Bíblia com um sentido, tá? Voltado para a sua fé, voltado para a sua necessidade espiritual, voltado para a sua alimentação espiritual. Você não pode ler a Bíblia por ler. Ler de qualquer forma. Ler por ler não interessa. Não é legal. E você não vai conseguir fazer uma boa interpretação, logo você não vai chegar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. É possível que você se confunda, é possível que você faça deturpações, e fazendo deturpações você enverede pelo caminho da loucura, pelo caminho, muitas vezes, do fanatismo religioso, que nós vemos muitas pessoas por aí dessa forma, por fazerem uma má interpretação da Bíblia. É importante demais essa palavra que nós estamos trazendo aqui hoje. Você que quer conhecer um caminho de verdade, você que está em busca de libertação, você que está em busca de cura, você que está em busca de milagre, você que está em busca de mudança de vida e acha que através da Bíblia você vai encontrar, muito bem, você vai encontrar sim, mas se você fizer uma interpretação correta. Então essa mensagem de hoje vem te ensinar, vem te nortear, para que você faça uma leitura interpretativa correta das Sagradas Escrituras. Não interprete de qualquer maneira, não saia lendo de qualquer forma, ok? Não faça isso, porque pode ser prejudicial para você. Muita gente se prejudicou ao longo dos anos porque andou lendo a Bíblia de qualquer maneira. Andou interpretando a Bíblia de qualquer forma. E essa interpretação fez mal. É por isso que a gente vê por aí muitas pessoas que andam desnorteadas. Não é verdade? Muitas pessoas andam com a Bíblia embaixo do braço, é verdade? Mas não com ela na mente, nem com ela no coração, com uma interpretação correta. Infelizmente, a gente tem um monte de gente por aí, né, vivendo dessa forma. E isso não é legal, ok? Muito bem. O oitavo princípio, tá, é o trabalho de interpretação que é científico. Por isso, deve ser feito com isenção de ânimo e desprendido de qualquer preconceito, ok? O que poderíamos chamar de achismo. A pessoa vai ler, faz uma interpretação, tá? Vai pelos moldes científicos, fica se devendo uma série de coisas, vai sem a isenção de ânimo necessária e ela acaba achando um monte de coisa. Lê e começa a entrar no caminho do achismo. E não pode enveredar por esse caminho de achismo. Esse princípio, esse oitavo princípio, ele é elementar, porque ele dá um norte para um estudo diferente. E quando se fala em interpretação, o trabalho de interpretação que é científico, está se falando de teologia em si, porque a teologia é uma ciência, ok? Além da história, tem um caminho que você pode ir, a filosofia também te leva, a sociologia também te encaminha para uma leitura e uma interpretação do contexto bíblico, ok? Mas você não pode fazer isso com isenção de ânimo, tá? Desprendido de qualquer preconceito. Você precisa fazer isso desprendido de qualquer preconceito para que você não enverede pelo caminho do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Você, quando falar a respeito da Bíblia, você precisa ter certeza, ok? Precisa ter certeza. Fala com o seu irmão do lado da liga para você, precisa ter certeza. Ok? Porque a certeza é elementar. E como é que você vai alcançar e ter a certeza plena? Se você fizer uma interpretação correta. Ok? Isso é muito importante. Você não pode entrar ou enveredar pelo caminho do achismo. Nono princípio. Vamos ao nono princípio, que é muito importante. O nono princípio, ele é bem distribuído, embora ele só tenha um ponto, mas ele é bem extenso, ele é bem extensivo, porque ele fala sobre o seguinte: aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para chegar a conclusões circunstanciais. Ou seja, você vai fazer perguntas, ok? Sobre aquela passagem que você está lendo, trazendo para a sua atualidade. É aquela questão de você se transportar para aquele ambiente, trazer aquele ambiente até você. É muito interessante essa leitura e esse princípio, esse nono princípio. Por exemplo, letra A. Quem escreveu? Você precisa identificar o autor. Entende? Você precisa
precisa, você não pode pegar a Bíblia e sair lendo sem saber quem é o autor. Imagina, você vai ler o livro de Deuteronômio. Quem é o autor do livro de Deuteronômio? Quem é o autor? Você precisa saber, ok? O autor do livro de Deuteronômio é Moisés. Mas o último capítulo de Deuteronômio, que fala da morte de Moisés, quem escreveu? Josué. Possivelmente Josué. Ok? Então você tem que ter isso em mente. Para quê? Para que você faça uma boa interpretação daquela parte ali do texto, porque senão você se confunde. Como é que Moisés ia escrever sobre a morte dele? Né? Como é que Moisés ia escrever aquilo ali se ele já não estava mais ali, fica meio confuso, né? Então você precisa ter essa compreensão. Saber quem escreveu aquela parte do texto é fundamental. Letra B. Qual o tempo e o lugar em que escreveu? Ok? Quando escreveu? Qual foi o lugar? Em que tempo foi escrito? É o que a gente está estudando aqui toda quarta-feira no Novo Testamento. É muito importante a gente escrever a respeito disso. É muito importante a gente escrever a respeito disso. Tá? Letra C. Por que escreveu? Isso também é elementar. Isso também é fundamental. Aleluia. A quem se dirigia o autor? Olha só, letra D. A quem se dirigia? A que público? Você se identifica com aquele público? Essa palavra serve para você? Isso é importante. Entendem agora? Por que essa igreja aqui trilha por um caminho de estudo da palavra? Por que toda quarta-feira a gente está aí estudando o Novo Testamento para a gente poder aprender essas coisas? Então, numa interpretação, você precisa aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer essas perguntas, para você poder se encaixar dentro do contexto e compreender e trazer para você. O que o autor queria dizer com aquilo que ele escreveu? É a última pergunta. É muito importante isso. Comece a analisar sob essa ótica. O que o autor queria dizer com isso? O que o autor quis dizer quando escreveu o Salmo 119 e o versículo 105, que é o que está baseando essa palavra de hoje? O que ele está falando a respeito de ser lâmpada para os pés? Eles viviam em tempo de escuridão, de trevas, né? Enfim, o que ele queria dizer com esse texto que ele escreveu? É muito importante a gente analisar isso. É uma pergunta elementar. Nós encaixamos aqui 5 perguntas importantes que podem ser feitas para que você aprenda cuidadosamente a saber as circunstâncias daquele texto que você está escrevendo, ok? E por último, o 10º princípio, que é muito importante para que você tenha uma semana abençoada. Quem quer ter uma semana de bênção? Todos nós queremos. Todos nós queremos ter semanas e dias de vitórias, dias de conquistas, hein? A Bíblia pode te conduzir a isso, se você fizer uma boa interpretação de texto, ok? A Bíblia ela não é e nem pode funcionar como um horóscopo da vida, ok? Que você vai lá, tira aquele textozinho da caixinha de promessa e aquele texto é para aquele dia e tal. Não pode ser dessa forma. Ela precisa e depende que nós façamos uma boa interpretação. O 10º princípio nos ensina e fala a respeito daquilo que eu falei lá no começo, que parecia um palavrão, mas não é. Feita a exegese. O que é exegese? Comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. Isso é exegese, ok? Se o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia, ele deve ser colocado de lado e o trabalho exegético recomeçado novamente. Tá? Então você precisa aprender a fazer uma exegese. E uma exegese é isso. Guardem, eu vou repetir novamente. Comentário ou dissertação, tá? Que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. É fundamental isso. Essa é a definição de exegese. E para definir exegese, a gente precisa entender dentro de uma linguagem mais nossa, mais atual.
tá? Eu vou trazer uma linguagem mais próxima a cada um de nós. Guiar para fora dos pensamentos, tá? O que o escritor tinha quando escreveu um dado documento. Isto é, literalmente significa tirar de dentro para fora, ok? Extrair de dentro do contexto o que o escritor estava escrevendo naquela ocasião. Parece difícil, mas não é. Essa boa interpretação precisa ser feita. E fazer uma boa exegese é isso, é tirar de dentro para fora e interpretar corretamente. Fazer uma boa interpretação, ok? Isso é exegese. E todos nós somos capazes de fazer isso. Pastor, quem faz isso? É só quem estuda teologia? É só o teólogo? É só o doutor em ciências da religião? É só o... Não. Você que quer fazer uma boa interpretação precisa se adequar dentro desses 10 princípios que você vai fazer uma boa interpretação da Bíblia, ok? Você tem uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que você pegue a Bíblia lá na sua casa e leia e faça uma boa interpretação, tá? Que você consiga interpretá-la de maneira correta, coesa. Que você consiga entender cada texto que você leia, ok? Vai lá. Leia a palavra de Deus com mais frequência. Esse é o conselho que eu tenho para te dar. Tá? Mas busque cumprir esses 10 princípios para que você faça uma boa interpretação e viva melhor. Se você conseguir fazer uma boa interpretação, você vai servir a Jesus com maior liberdade. Amém? Ele nos chamou à liberdade. Por isso o texto bíblico diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você interpreta corretamente, você vive com maior liberdade na presença do Senhor. Você não vive se julgando ou se culpando por N situações, ok? Ou julgando os outros, ou julgando as pessoas. Não, você vai experimentar cumprir o mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, ok? Uma boa interpretação bíblica vai te conduzir a viver dessa forma, a experimentar isso no seu cotidiano e viver dias melhores. Você terá uma semana de bênção, você terá uma semana de vitória, você terá muito mais êxito na sua vida se você assim o fizer. Obrigado por você estar conosco nessa live, ok? Que Deus te abençoe rica e abundantemente e continue falando ao seu coração. Vocês podem aplaudir a palavra de Deus nessa noite? Aplaudam com vontade, com ânimo, aleluia! Glórias a Deus, é muito importante a gente ter essa compreensão. Muito bem, pessoal, glória a Deus. Toda quarta-feira, todas as quartas-feiras, estudo do Novo Testamento, tá? Estudo do Novo Testamento, nós temos feito aqui na nossa igreja. Sempre começa às 18 horas e 15 minutos. Nós estamos estudando as epístolas de Paulo. Estudamos Romanos, estudamos Coríntios. Próxima quarta-feira estaremos estudando aos Gálatas, ok? Epístola aos Gálatas será a epístola que nós estaremos estudando na próxima quarta-feira. Tudo isso nós fazemos com a ajuda de uma assistência técnica que nos ajuda, que corrige aí microfone para não dar microfonia, acende a luz para poder nos iluminar aqui, nos clarear, faz toda essa assessoria, cuida da nossa vestimenta, da nossa roupa, enfim, uma assessoria que fica por trás das câmeras, que é fundamental, essa assistência técnica que aparece aí no Facebook, onde nós estamos também fazendo essa live, tá? Quero pedir a você que se inscreva no nosso canal do YouTube, por favor. Igreja Evangélica do Ministério Luz Apostólica, digitas tudo lá, no canal do YouTube, vai aparecer lá para você, você se inscreva no nosso canal, ok? É muito importante. Você também pode nos seguir nas nossas páginas do Instagram. Nós temos aí 2 páginas no Instagram que você pode nos seguir, @CostaJúlio50, @pr.JúlioSérgio-Moreira, e você pode nos seguir, tá? Curta, comenta, compartilha, nos siga também na página do Facebook. Tá? Você pode nos acompanhar na página do Facebook, também curtindo, comentando e compartilhando. Você vai estar evangelizando e nos ajudando. Tá? Entra também, por favor, no nosso WhatsApp. Nos chama lá. Tá? 21
994 54 34 14, 21 994 54 34 14. Entra lá, me chama, a gente vai estar orando por você, vai estar respondendo as perguntas, as dúvidas que você venha a ter a respeito da mensagem, dessa mensagem de hoje. Se esclareça lá com a gente vai estar pronto para te ajudar. Nós temos nosso culto de louvor dominical todo domingo às 18 às 19 horas, começa mais cedo um pouco, às 19h20 nós temos a live, mas começa um pouco antes, onde nós louvamos ao Senhor. Então chega 18h30 e tal, que é a hora que a gente pretende começar a louvar o Senhor. A gente sempre começa a louvar o Senhor por volta desse horário, e aí você pode chegar, cantar hinos com o nosso ministério de louvor à vontade, cantar meia dúzia de hinos. Quanto mais cedo você chegar, mais hino nós vamos cantar. Então venha participar dos nossos cultos de louvor dominical. Nosso endereço é Rua Marli dos Santos Garcês, número 261, Andrade de Araújo, Belfort Roxo. Tomamos todas as medidas cautelares contra a Covid-19, ok? Nós lavamos as mãos, passamos álcool em gel, mantemos distanciamento social, todo mundo usando máscara, mesmo aqueles que já tomaram vacina, a primeira dose, já tomaram a segunda dose, continuam usando máscara, porque o vírus continua batendo aí. Ainda não chegamos ao número suficiente para dizer que todos nós estaremos completamente imunizados. Então vamos continuar ajudando a combater esse mal em nome de Jesus. Você quer contribuir com a obra de Deus, com esse trabalho de missão, com esse trabalho de evangelização? Aí está para você na nossa live do Facebook, tá? E depois, mais tarde, vai estar no YouTube a nossa chave Pix. Printa aí a nossa chave Pix e faça a sua transferência ajudando essa obra. Você também pode printar aí o código, o link do QR Code, e você pode também fazer a sua transferência. Ah, pastor, eu gosto de contribuir, mas eu quero alguma coisa de retorno. Adquira os nossos livros, por favor. O pastor que vos fala é autor, é escritor, é historiador, e nós tivemos o privilégio de escrever um capítulo no livro História Social da Intolerância Religiosa no Brasil, que foi publicado esse ano, em janeiro. E também escrevemos no livro Cristianismos e Judaísmos Antigos, que foi publicado em abril. Olha só, 2 obras gloriosas, publicadas no ano 2021, com a participação desse pastor que vos fala. Compre, adquire o nosso livro, o físico ou o e-book, que você pode adquirir o e-book através da Cliné Editoras ou através da Amazon.com. Vai lá, acessa e adquire o e-book. Se você quiser o físico, entre em contato comigo através do WhatsApp. Me chama lá que eu vou, ok? É por aí. Muito bem, chegamos ao final dessa mensagem de hoje, desse nosso culto, e nós queremos estar orando por você, orando pela sua casa, orando pela sua família, para que o Senhor te conceda uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana onde você estará recebendo as misericórdias de Deus. Receba aí essa palavra de oração. Tome uma posição, a igreja aqui fica em pé, por favor, me ajuda nessa palavra de oração, e nós estaremos intercedendo, entregando a sua família nas mãos do Senhor, entregando a sua casa nas mãos do Senhor, bem como estaremos orando por aquelas pessoas que estão internadas no leito de hospital. Há poder no sangue de Jesus para curá-las, para tirá-las desse estado e levá-las ao convívio das suas famílias. Receba essa palavra de oração em nome de Jesus. Amado Deus, Pai eterno, nós choramos. Mais uma vez entramos na Tua presença para te pedir por essas vidas, Senhor. Essas vidas que se encontram na Tua presença. Obrigado por essas famílias que nos acompanham nessa live. Eu não sei do que eles precisam, mas Tu sabe. Conceda-lhes uma semana de bênção, uma semana de vitórias e uma semana de conquista. Repreenda todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti. E, ó Deus, abençoa-os poderosamente. Bem como todas as pessoas que vão assistir essa live. Toma em Tuas mãos, Senhor, pela força do Teu poder, dá vitória, no nome de Jesus, pela Tua infinita graça, bondade e misericórdia. Ó Deus, visita os hospitais, cura os enfermos, restabelece a saúde daqueles que estão internados, acometidos de Covid-19 e outros males. Ó Deus, leve-os de volta ao convívio da sua família. Nós cremos no poder do milagre, no poder da cura, por isso nós entregamos em Tuas mãos, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Que todos digam amém. Amém.
graças a Deus. Até quarta-feira, às 18 horas e 15 minutos, querendo o Senhor.